Eu sou a primeira filha de Pedro Cabral, piloto da Força Aérea, e Cecília do Canto, dona de casa. E a minha vida foi a vida inteira mudar de vida. Como assim? Eu me mudei 18 vezes de cidade, estudei em 10 escolas antes de entrar na faculdade e morei em 33 casas. É verdade. A mudança era algo permanente na minha vida. A única coisa certa é que haveria mudança, que haveria instabilidade e impermanência. Eu cresci assim. Foi assim que eu me tornei quem eu sou. Cada um dos passos da minha vida. E foi muito importante esse processo para mim. Quando eu olho para trás, eu percebo que o meu propósito estava lá desde o berço, já sendo preparado em mim. Porque nesse processo de mudar, de nunca voltar para uma cidade, porque eu saía de férias e eu não voltava, eu ia para a próxima cidade. Minha mãe preparava tudo com meu pai e eu já ia para a próxima. E quando eu chegava na próxima cidade, já era outra cultura, outro clima, outra escola, outra casa, outro quarto, nenhum amigo. E eu tinha que começar tudo de novo, do absoluto zero. Essa experiência me ensinou muitas coisas que eu valorizo bastante. Eu aprendi, por exemplo, a me adaptar ao novo que surgia. Eu aprendi a olhar para o diferente com curiosidade, uma curiosidade de saber, nossa, mas o que é isso mesmo? Que gosto tem? Aprendi a me abrir para o novo, a estar disponível, a conhecer aquilo que eu não conhecia, a experimentar novas formas de vida. Eu entendi, desde muito cedo, que o certo e o errado, dependendo de que certo e errado, é muito relativo. Porque o que é certo em um determinado lugar pode não ser certo em outro lugar. Foi uma trajetória muito rica, de muitos aprendizados. Aprendi desde cedo a amar a leitura, porque enquanto eu não fazia amigos, os livros eram os meus amigos. E nesse mundo de ficção que o meu pai me apresentou, eu descobri muitas coisas. Descobri inclusive aos 12 anos de idade, Gypsy, Em Busca de Si Mesmo, um romance sobre autismo. E desde aquela época eu sabia que acontecesse o que acontecesse em volta, se eu soubesse quem eu era, quem eu sou, eu estaria segura, porque era a única coisa que eu tinha. E assim a vida seguiu. Eu conheci um Brasil que poucos brasileiros conhecem, porque eu morei nas 5 regiões do país. E conforme eu ia crescendo, eu fui percebendo o quanto o nosso país era desigual e injusto. E eu acreditava na justiça. A justiça, assim como o conhecimento, sempre foram valores para mim. Desse modo, eu abri mão de outros sonhos e me tornei advogada, para lutar por justiça. E a vida é tão impressionante, eu costumo dizer que quando a gente está fazendo a coisa certa, no momento certo, as portas se abrem. E o universo então me trouxe, no meio de um turbilhão da minha vida, uma porta aberta. E essa porta foi para trabalhar no governo federal, no Ministério da Justiça, como terceirizada do governo FHC. E assim eu fui. E lá eu descobri um mundo novo do direito, da política do direito, das políticas de justiça, de como a estrutura de justiça funciona. E principalmente eu descobri o direito do estrangeiro, eu descobri as relações internacionais, porque no meu curso era só opcional, né? E rapidamente, muito rapidamente, eu ganhei destaque nesse trabalho. E me tornei a chefe da delegação brasileira no Mercosul, na área de segurança em fronteiras. Não parece olhando para mim hoje, né? Mas eu já fui isso também. E daí a assumir a responsabilidade por conduzir
a cooperação jurídica internacional em matéria penal, negociar acordos internacionais, participar da formulação da primeira estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, tudo isso fazia parte do meu repertório. Eu viajava muito. Às vezes eu viajava 3 semanas por mês, passava apenas 1 semana em casa. Eu viajava exaustivamente, eu cheguei a conhecer 19 países representando o Brasil, em reuniões de organismos internacionais, em reuniões com outros países, em negociações bilaterais muitas vezes. Foi um tempo de muita expansão para o mundo, para conhecer o mundo e ampliar ainda mais o meu repertório de diferenças e diferentes e de relativizar essas diferenças. Mas depois eu fui para o Ministério da Cultura e lá eu fiz um movimento de interiorização, literalmente. Nesse movimento de interiorização, trabalhando com políticas públicas de cultura, eu pude formular um programa que levaria mais cultura, mais políticas de cultura, mais ações culturais para todo o Brasil. E para fazer isso eu precisava conhecer a necessidade das pessoas no lugar delas. Então eu fui para o sudeste do Pará, para o norte de Tocantins, no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, no nordeste, várias cidades, sul do Ceará, Paraíba, enfim, interior do Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Eu fui para dentro, para um Brasil profundo, para um Brasil que a maior parte dos brasileiros não tem a menor noção que existe. E isso foi muito importante para o meu processo pessoal de crescimento como ser humano e também profissional, porque eu pude enxergar o país de uma outra perspectiva e assim refletir e formular e implementar políticas públicas com muito mais segurança. Eu amava o que eu fazia, eu acreditava no que eu fazia. E assim eu permaneci no serviço público por 17 anos. E você talvez me pergunte, você era concursada, Maria Cláudia? Não, eu nunca quis fazer concurso. E eu até fiz concursos algumas vezes, e algumas vezes até passei. Mas eu fiz os concursos por pressão, de fora para dentro. Morando em Brasília, a pressão para fazer concurso é muito grande. Mas por que eu não queria fazer concurso? Por que não fazia sentido para mim, que amava trabalhar no serviço público, fazer um concurso público? Porque eu não acredito em estabilidade. Eu não acredito em segurança. Tudo muda o tempo todo. A vida, anota isso, a vida é movimento. Então, como é que eu ia fazer um concurso público e ficar ali naquela caixinha, coberta por uma suposta estabilidade, por uma suposta segurança? Não, eu queria mais, eu queria ir além, eu queria contribuir com várias áreas, eu queria ter mobilidade. Isso era muito arriscado, porque eu podia perder o meu emprego a qualquer momento, principalmente porque eu não era ligada a nenhum partido político, como não sou até hoje. Foi dessa maneira que eu atravessei o governo do Fernando Henrique, os 2 mandatos do Lula e da Dilma, com muita tranquilidade, porque eu não tinha nenhum tipo de vínculo político partidário. Eu tinha sim uma visão de mundo e eu tinha um propósito, contribuir para transformar o Brasil num Brasil ainda melhor, mais livre, mais justo, mais solidário e menos desigual, com mais justiça social para todos. Esse era o meu propósito nessa época. Aí aconteceu um fato muito que me causou assim um terremoto interno. Ora, eu viajava pra caramba, né? E eu trabalhava muito. Teve noite de eu virar à noite no Ministério da Cultura trabalhando. Então, numa dessas viagens para o interior, eu já estava há 2 semanas fora de casa, estava no interior do Ceará àquela altura, e no dia seguinte eu ia voltar para minha casa finalmente. No meio dessa reunião, lá próximo a Paracuru, eu recebi um telefonema de Brasília. E nesse telefonema uma ordem. Maria Cláudia, daí você vai para Cuiabá. Nós temos que lançar o programa com o governador.
do Mato Grosso. Eu fiquei 5 segundos sem ar. Aquilo foi como se eu recebesse realmente uma bolada no peito. E a única coisa que eu conseguia pensar é: como assim? Eu tô há 2 semanas fora de casa, eu não tenho mais uma roupa limpa na mala e eu só trouxe roupas muito informais porque eu ia pro interior, eu ia lidar com as pessoas, com os cidadãos. Como assim eu vou lançar um programa com o governador no Mato Grosso? E eu falei: não, olha, não dá pra mim. Eu não tenho a menor condição, eu não tenho roupa, eu não tenho sapato, eu não tenho condições de fazer isso. Mas a ordem era clara. Não tem ninguém mais para fazer isso e quem vai fazer é você. Sua passagem já está tirada. Amanhã, no final da tarde, você sai de Fortaleza para Cuiabá e um motorista vai te buscar em Cuiabá para te levar para Chapada dos Guimarães, onde vai acontecer o evento. Uau! Sim, eu suspirei. E dentro de mim algo mudou. Virou uma chave. Eu me senti presa. E isso ficou remoendo em mim, remoendo aqui assim, durante toda a viagem de carro de volta do interior para a capital. Naquela noite foi difícil dormir. Alguma coisa que eu não sabia nomear me incomodava muito no que tinha acontecido. Então no dia seguinte de manhã eu decidi ir à praia. Eu falei: eu vou à praia, vou colocar o pé na areia, vou sentir a natureza, a brisa marinha, a maresia, vou sentir o sal na minha pele, talvez isso me acalme e eu consiga entender o que está acontecendo. E assim eu fiz. Estava lá, naquela aguinha morna, gostosinha do Nordeste, boiando, porque a maré estava baixa, então era possível, e olhando aquele céu azul lindo, e naquela suavidade do balanço do mar, de repente, pá! Veio um insight. Eu não sei se um insight, se uma voz, se uma ideia, algo emergiu dali. E era algo mais ou menos assim: você precisa ir para onde a vida acontece. A vida acontece nas cidades. É lá onde estão as pessoas. E eu, opa, aquilo me clareou e ao mesmo tempo me encheu de perguntas. Como assim? Como assim ir para a cidade? Como assim as pessoas? O que isso quer dizer, afinal? E eu fiquei com aquela pergunta, né? O que quer dizer? Enfim, fui para o Mato Grosso. Cheguei umas 2h30 da manhã em Cuiabá, umas 3h30 da manhã praticamente em Chapada, não vi nada quando cheguei. E no dia seguinte, cedo, então, eu me preparei para ir para o lançamento do programa com o governador. E depois do lançamento, a gente foi almoçar num lugar que tem um mirante, eu não sei o nome desse lugar até hoje, porque foi tudo muito rápido, depois do almoço eu já fui embora. Mas é um lugar que tinha um mirante da Chapada dos Guimarães. E quando eu vi aquilo, eu senti fazendo assim, ó. Foi como se pela primeira vez na vida eu tivesse sentido no meu corpo a presença de Deus, a existência de Deus. E eu nunca duvidei da existência de Deus, eu fui católica durante muito tempo, fui kardecista depois disso, então eu sempre tive uma ligação muito forte com Deus. Mas aquilo era muito diferente, porque eu senti como se fosse em cada uma das minhas células. E enquanto eu sentia aquilo, aquela vibração no meu corpo e até uma emoção chegando, de novo veio aquela frase: a vida acontece nas cidades. A vida acontece nas pessoas. E fez uma espécie de em mim. Eu voltei para Brasília e aquilo não saía da minha cabeça.
Eu já fazia terapia desde os 25 anos. Então eu decidi aprofundar o meu processo de autoconhecimento. Eu não tinha tempo, porque eu trabalhava à beça, eu vivia enrolada financeiramente, mas eu sabia que o único lugar seguro para buscar respostas era dentro de mim. Então eu decidi fazer uma formação terapêutica sem nenhuma pretensão de me tornar terapeuta, simplesmente para me aprofundar no processo. Peguei dinheiro de cá, dinheiro de lá e arranjei espaço na agenda. Tudo bem, era no final de semana o curso, um final de semana a cada 2 meses, não, um final de semana por mês, a DEP, e fiz esse investimento em mim. E assim a vida seguiu, continuei trabalhando à beça, juntei a toda a carga de trabalho, mais o investimento de tempo nesse mergulho interno, interior, e segui a vida. Menos de um ano depois, aliás, mentira, quase 2 anos depois, era uma formação de 3 anos de duração, quase 2 anos depois aconteceu muita coisa, e foi assim, uma coisa atrás da outra, sabe quando você tá na praia e assim, um caixote atrás do outro? Então, as crianças morando com o pai, eu tive um revés financeiro gigante por causa da Receita Federal, de uma consultoria que eu tinha feito, e aí eu fiquei completamente zerada e ainda devendo ao Banco do Brasil. Eu não tinha para onde ir, porque eu não tinha como pagar o meu aluguel. E nessa época eu namorava o Carlos e ele disse: "Bah, guria, vem pra minha casa". E eu fui. Era o único lugar que eu tinha para ir na minha cabeça. Dito isso, eu segui a vida, eu continuei trabalhando à beça, mas eu me sentia muito pressionada, eu me sentia pisando em ovos morando na casa dele. E ao mesmo tempo trabalhando à beça, e ao mesmo tempo nesse desconforto de como receber os meus filhos. E não era nada culpa dele, ele foi maravilhoso, mas não era confortável e era como se aquilo fosse me pressionando, eu fui me sentindo encolher, e lá pelas tantas eu tive uma crise de pânico, em seguida um diagnóstico de depressão profunda. E eu sou muito grata a essa depressão, acredite. Eu quase posso dizer, a depressão foi muito minha amiga. Porque eu estava precisando parar. E eu não estava parando. A vida estava uma roda viva e a depressão fez para. Tirei 30 dias de licença médica por causa desse processo. E de novo voltei para casa. Fui para uma casinha lá na Peroba, que fica num município na fronteira com o Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Norte. Uma casa linda no alto de umas falésias. E lá eu fiquei sem celular, sem relógio. E eu pude, então, tomar contato comigo de novo, a partir do meu contato com a natureza e com os ciclos da natureza. Porque eu só comia quando eu tinha fome, eu só dormia quando eu tinha sono. Eu acordava naturalmente, sem nenhum tipo de despertador ou nada assim. Pratiquei yoga, preparava minha própria comida, caminhava na praia de manhã e passava longas horas escrevendo, deitada na rede olhando para a natureza, observando os movimentos. Isso me fez ter um outro estalo, foi um pá, assim. E eu vi que eu tinha me afastado muito do meu ritmo natural. Eu dormia muito tarde, eu comia muito mal, era muita pizza, muito salgadinho, muito almoço que não era, sabe? Era uma vida completamente não saudável, eu não cuidava de mim, eu não fazia exercício, eu tinha deixado de correr, que era uma coisa que eu gostava, que era importante para mim. Então, quando eu voltei a Brasília, eu estava ainda mais convicta de que alguma coisa precisava mudar urgentemente na minha vida. Não dava mais para continuar do jeito que estava. Mas eu tinha aí 1 ano de tratamento com remédio para essa depressão.
um tratamento forte, porque realmente foi uma depressão forte. Então, quando eu voltei ao ministério, eu mudei de cargo, eu fui para um cargo que eu precisava viajar menos, que eu precisava sair menos de dentro do ministério, com uma equipe maior que podia me dar suporte. E assim eu atravessei mais alguns meses, concluí aquela formação. E quando as coisas estavam entrando no eixo, pareciam que estavam organizadas, quando a gente está sob efeito de antidepressivo, a vida parece um lago suave, tranquilo, né? Então, quando parecia que estava tudo suave, tranquilo, eu já quase completando um ano de tratamento, 11 meses mais ou menos, o que acontece? Acontece que eu sou exonerada, demitida mesmo. E naquela altura do campeonato, eu vou te confessar que eu não achei tão ruim assim não, sabe? Eu achei até bom, porque, fala a verdade, eu já estava querendo isso, né? Foi um pouco assustador, claro que foi assustador. Eu tinha um vencimento que me era pago todos os meses regularmente, né? Então foi um pouco assustador, mas eu tinha uma pequena reserva e aí eu decidi empreender. Criei uma produtora cultural porque eu entendia muito, né, de fluxos culturais, tinha muitos contatos. Montei essa pequena produtora, consegui um contrato muito interessante que me garantia não só a sustentação da empresa, como também a minha sustentação. Era um mínimo, mas me ajudava a continuar caminhando. E aí eu fiquei com a produtora, mas quem já teve depressão sabe que a depressão, ela coloca a gente num lugar de que mesmo quando tá esse lago vazio, tem dia que você não tem vontade de fazer as coisas, né? Tem dia que você tá mais no pique, mas tem dia que não rola. Então, eu vou te confessar que eu não me dediquei realmente à minha empresa. Era como se a empresa fosse só uma fonte de renda, sabe? Não tinha mais brilho no olho. Porque bem ou mal, quando eu estava no governo, eu tinha um propósito, e o meu propósito era mudar o mundo, né? Era mudar a vida das pessoas. Na empresa eu não via tanto sentido no que eu estava fazendo. Eu já estava deprimida mesmo, enfim, tudo junto, né? Nesse período, mais um baque aconteceu. Eu me separei, né, daquele namorado. Foi uma separação muito dura, que me deixou em caquinhos. E tudo isso foi acontecendo já perto de deixar o remédio. E deixei o remédio, mesmo assim, mesmo com a vida de pernas pro ar, eu disse para a psiquiatra, terminou um ano, eu tinha te dado um ano, então vamos suspender. E nós suspendemos. Por mais 6 meses eu vivi esse turbilhão da empresa. E a relação finalmente acabou, porque foi um término que foi durando, né? Foi aquela coisa de vai, volta, briga, faz as pazes, volta. Enfim, ao final de 6 meses, eu estava completamente exausta. Eu estava exausta e aconteceu exatamente o que a psiquiatra já havia previsto. Eu tive uma recaída da depressão e eu não queria tomar remédio. Presta atenção nessa parte. Fica comigo porque isso é muito importante. 3 anos, o meu colega Fábio insistiu comigo para conhecer constelação familiar. 3 anos. Durante toda a minha formação de DEP, ele dizia, vem conhecer constelação familiar, você vai adorar constelação familiar isso, constelação familiar aquilo. E eu sempre arranjava uma desculpa. Fábio, não tenho condição, tô pagando a DEP, não tenho dinheiro. Fábio, não tenho tempo, já tenho a DEP, já tenho trabalho, não tenho a menor condição. Fábio, presta atenção, eu tô focando nisso agora. Quando eu terminar essa formação, eu olho para isso. Não, mas vem só conhecer. Não, Fábio, eu não quero misturar as coisas. Eu sempre tinha uma boa desculpa. Mas naquele momento em que minha vida virou
de cabeça para baixo, em que eu estava despedaçada, com a empresa já indo pro beleléu, eu finalmente me rendi. Eu me rendi e pedi ajuda. Fábio, me indica uma pessoa para fazer constelação. Eu não quero voltar a tomar remédio. Uma sessão de 1h30, 48 horas de integração do processo depois, e não tinha mais nenhum sintoma de depressão. Nada, zero. E aí eu me perguntei, mas como assim? Me explica como que esse negócio funciona, porque eu não entendi nada da sessão. Me explica como isso funciona, eu queria entender como é que em 48 horas, uma depressão que eu levei 1 ano tomando remédio, simplesmente fez, pá, sumiu. E eu comecei a investigar aquilo, eu comecei a me dedicar a olhar para aquilo, eu queria entender. E eu comecei a frequentar os grupos da Irene Tyson, que foi quem fez a minha constelação, todos os sábados, de 9 às 18 horas. Sabe o que é todos os sábados? Por 11 meses. Eu participava, eu observava, era assim, eu precisava entender o que era aquilo. E nesse processo eu fui entendendo e foi clareando qual era o meu lugar. E foi ficando um pouco mais claro, tinha uma névoa aqui, outra acolá, mas eu estava lá, investindo meu tempo e meu dinheiro para descobrir aquilo. Até que ao final de 11 meses eu decidi que eu realmente queria me tornar uma terapeuta e que eu queria ser uma terapeuta de constelação familiar. A essa altura eu tinha concluído a minha formação em dinâmica energética do psiquismo, ainda trabalhava no governo, porque eu tinha voltado para um contrato no Ministério da Saúde, como consultora, não mais como parte do governo, mas só como uma consultora externa, né? Consultora técnica, e isso tudo acontecendo, e eu fui, então, ao encontro dessa clareza maior sobre quem eu era. E ali eu tomei uma decisão, que a partir daquele momento eu ia respeitar os meus tempos. E agora era uma decisão a sério, porque lá na Peroba foi uma percepção, mas não foi uma decisão. Então eu me comprometi com isso, mais uma vez. E nesse processo, eu fui para o Ministério da Saúde, trabalhava como consultora, o que era alguma coisa de mais leve, até que vem o desafio. O desafio de um convite para voltar ao governo, dessa vez na presidência da República. Foi forte. E para a área internacional na presidência da República, eu gostava muito da área internacional. E eu confesso que eu passei uma noite em claro tentando organizar dentro de mim o que fazer. E eu acabei decidindo que eu iria voltar para o governo federal, que eu ia para a presidência da República, mas eu firmei um compromisso comigo mesma. Eu ia respeitar o meu tempo. Eu não ia me atropelar mais por causa de trabalho. Eu ia cuidar da minha saúde, eu ia me alimentar bem. Feito esse compromisso comigo, então eu aceitei o desafio. Aceitei, fui de bom grado cumprir essa missão na presidência da República, o que foi muito bom também, porque me deu mais segurança. Às vezes as consultorias atrasam o pagamento. Mas mais importante que isso, eu percebi que eu estava com um pé lá e o outro não. Eu estava sempre muito atenta ao meu movimento comigo mesma. Até que, nunca vou esquecer essa data, até que no dia 23 de dezembro de 2012, o chefe da minha chefe me chamou na sala dele e jogou uma batata quente na minha mão. Me lançou um desafio que nem a minha chefe esperava, que nem a chefe de gabinete dele esperava.
nós estávamos organizando um grande evento para boas-vindas para os novos prefeitos que tinham sido eleitos, para apresentar os programas federais. E ele disse: faltam 34 dias para o evento e o evento não está de pé. De todas as equipes, a única que conseguiu colocar a sua parte de pé foi a sua. Então, nesse momento, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você assuma a coordenação geral desse evento. E eu tomei um susto. E eu olhei para minha chefe, que também estava assustada. Eu acho que ela também não esperava por isso. E olhei para a chefe de gabinete dele, que era ela a responsável pela coordenação geral, e vi a profunda insatisfação que isso causou. Mas convites no governo não são convites, são convocações. E eu sabia que eu estava numa saia justa. Eu ia ter que desagradar a chefe de gabinete. Eu ia ter que desagradar a minha chefe e por um tempo ser chefe dela, de algum modo. Mas eu aceitei, porque eu sabia que eu não tinha escolha realmente. Ou pelo menos eu imaginava que eu não tinha escolha. Aceitei essa responsabilidade e me dediquei de corpo e alma a realizar esse evento. Faltavam 34 dias. O único evento que eu tinha organizado na vida era a festa de aniversário de 1 ano da minha filha Isabela. Eu ia dormir todos os dias às 3 da manhã, não tinha segunda, terça ou final de semana. Eu mal almoçava, eu não tinha tempo para absolutamente nada. Mas no dia 28 de janeiro de 2013, abriu-se o evento, o primeiro Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas. 17.000 pessoas compareceram. Só na abertura eram 8.000 autoridades brasileiras, entre prefeitos, vice-prefeitos, governadores, ministros de Estado, secretários e a própria Presidente da República. 18 detectores de metais, 190 palestras sendo transmitidas online simultaneamente, 25 auditórios. Foi o maior e, eu ouso dizer, o melhor evento do governo federal até aquele momento. Eu terminei completamente exausta, mas missão dada é missão cumprida. E por que eu tô te dizendo isso? Porque eu cumpri com a minha obrigação com o governo. Mas, ao mesmo tempo, eu descumpri a minha palavra comigo mesma. E mais uma vez eu me coloquei numa situação de pouco cuidado comigo, de abandono de mim mesma em nome de um ideal, em nome de uma tarefa, em nome de uma missão. Ao mesmo tempo que eu cumpri a missão, que eu disse sim, eu disse não, porque eu disse não para mim. E o grande saldo de tudo isso foi duas conclusões importantíssimas. A primeira delas: eu sou capaz de fazer qualquer coisa, em qualquer área. Nada é capaz de me impedir de realizar. Isso foi muito importante para mim. E a segunda coisa: chega, enough. Eu não me meto mais nesse tipo de enrascada. Então, dali eu saí para ser consultora no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, na área de direitos humanos. Como consultora, eu tinha muita mobilidade, porque eu precisava apenas fazer entrevistas nos estados, fazer relatórios, enviar a Brasília e ir a algumas reuniões em Brasília. E mais uma vez eu senti a necessidade de voltar para mim. Então, o que eu fiz? Nessas muitas andanças, eu tinha conhecido a Chapada do Araripe, no sul do Ceará. E aí eu decidi me mudar por um tempo para lá. Tinha aeroporto perto, em Juazeiro do Norte, tinha acesso à internet, então estava tudo bem, eu podia ir. E assim eu fiz, eu me desloquei com uma maleta com o laptop e o celular. Era isso que eu tinha. E foi assim que eu fui para a Chapada do Araripe. E lá eu tive o segundo encontro com Deus.
no alto da Chapada do Araripe, no município de Barbalha. Lá eu senti de novo, mas dessa vez como uma brisa fresca, sabe, num fim de tarde, assim. E eu sabia que o caminho era esse caminho de mais solitude mesmo, de um lugar menor, de um lugar pequeno, de uma cidade pequena, num contato direto com as pessoas. Quando eu descia da minha casa lá no alto da Chapada do Araripe para o município, para a sede do município de Pau de Arara, olhar para os olhos das pessoas enchia o meu coração. Então eu disse, é isso, eu preciso trabalhar com as pessoas diretamente. E aí, desse movimento, eu entreguei os meus produtos e fui para Fortaleza, para casa da minha avó, e resolvi ficar uma espécie de sabático ali. Primeiro porque eu estava dura, sem grana nenhuma, a consultoria tinha terminado, eles estavam um pouco atrasados para me pagar, e na casa da minha avó eu tinha segurança, então eu fiquei lá. Mas também porque assim que eu botei os pés no Ceará, eu tive a notícia, olha, tem uma formação incrível com um americano, um psiquiatra americano e tal, como que é assim, assado, minha avó pagou pra mim, né, porque eu não tinha dinheiro. Vó, paga pra mim, é muito importante. E aí eu voltei ao processo de formação, né, de formações, a minha parte formativa como terapeuta. Eu já era terapeuta de dinâmica energética, eu não exercia, eu já tinha feito um percurso em constelação familiar, mas eu também não exercia, porque eu achava que faltava, que eu precisava de mais. Às vezes a gente faz isso. A gente acha que está faltando, que precisa mais, né? Para colocar o nosso trabalho a valer. E voltei para a terapia, e aí chegou um momento, no meio de uma meditação, que veio de novo o estalo, você está pronta. E veio como uma voz, você está pronta. É seguro agora, vai. E eu fui. Voltei para Brasília, o meu porto seguro de Brasília, voltei para Brasília. E acho que na primeira semana que eu estava lá, eu por acaso encontrei uma ex-colega de formação e comentei com ela, não, eu agora deixei o governo, né, eu quero realmente assumir a terapeuta e tal. E ela falou, nossa, minha sala tá vaga. E aí anota, quando a gente está no caminho, gente, quando a gente está no propósito, essa é a grande lição. As portas se abrem. Elas não se abrem, elas se escancaram. Os caminhos são livres, são fáceis, né? Não é que tudo vai dar certo. Atenção nisso. Mas é que as respostas estão disponíveis. É isso que eu quero dizer. As respostas estão disponíveis. Então, logo na primeira semana, a Solange me veio com a sala. Eu só precisava pagar a faxineira. Olha, eu não tinha cliente nenhum, então só pagar a faxineira era muito para mim, mas era bastante pouco para ocupar uma sala na Asa Norte, em Brasília, né? Quem conhece sabe. E aí eu fui, passei 6 meses, arranjei 1 ou 2 clientes, talvez 3, eu não me lembro muito bem. O fato é que a minha reserva financeira foi baixando, mas eu estava no meu caminho. E quando a gente está no caminho, eu vou repetir isso, tudo se abre. Então eu recebi um novo convite, que era para voltar para o governo, né? Era para ir para o Rio de Janeiro, para a Agência Nacional de Cinema, mas esse convite ele veio como um presente de Deus. Foi realmente um presente. Eu não sei como é que você chama Deus, eu não sei se para você é Alá, se é Oxalá, se é Jeová, se é Deus, se são as deusas, se é o universo. O fato é que eu recebi esse presente. No momento em que eu mais precisei, eu sentei no sofá da minha casa, olhei para a janela e recebi uma mensagem de alguém que eu não via há muito tempo. E que eu sabia que só podia ser para um convite, porque a gente não tinha intimidade. E a última vez que ele tinha me procurado era para fazer um convite para trabalhar. Então eu disse, sim, é isso que é para ser feito? Eu estou rendida, eu estou entregue.
Se é esse o próximo passo, eu vou dar. E dei, fui para o Rio de Janeiro, morei lá por 3 anos. Foi ótimo para eu recuperar a minha vida financeira, né? Para fazer a última formação grande, aliás, nem foi a última, foram as 2 últimas formações grandes, que foi a pós-graduação na Hellinger Schuller e a formação em trauma, né? E ali eu já sabia nesse momento que podia acontecer o que fosse, mesmo a falência financeira, mesmo a mudança de cidade, mesmo chegar numa cidade nova, mesmo ter que dar um passo atrás e voltar a trabalhar no governo, sabendo que não era mais o meu propósito, tudo podia acontecer. Percebe que era a mesma coisa que já tinha acontecido antes, só que dessa vez eu estava em plenitude. E isso me acendeu uma luzinha. Atendendo no Rio, em São Paulo e aqui em São João del Rei, me acendeu uma luzinha que me fez perceber o seguinte: eu tinha feito uma jornada do caos à plenitude e qualquer coisa podia acontecer agora que eu tinha inteireza para lidar com isso. Então eu esperei concluir a formação de trauma e deixei o governo definitivamente em 2017. Essa jornada ela era tão potente que eu comecei a aplicar aqui em São João del Rei, porque eu decidi entre Rio, São Paulo e São João realmente vir para um município menor. E aqui eu comecei a aplicar na jornada Saber Amar e a obter resultados. E ao obter resultados eu percebi que eu não podia me apequenar, que eu sim amo morar numa cidade pequena, mas o meu trabalho precisava chegar para mais gente. E essa é a razão pela qual eu estou aqui. O meu trabalho precisa chegar para mais gente, porque eu sei como ajudar você a sair do seu caos particular e encontrar a plenitude. Ano passado eu decidi explorar o território digital, começar a fazer lives, um canal no YouTube, e a minha conexão com o lugar profundo da minha alma, com o meu eu real, a minha conexão com esse Deus que eu costumo chamar de universo, cada vez mais afinada, foi me trazendo pouco a pouco a estar aqui no ponto da virada para te mostrar como encontrar o seu lugar no mundo, que é o primeiro passo dessa jornada. Então, vamos juntas?